Aleluia! Adore ao Senhor! Você pode sentir a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Clama, igreja, clama por mais. Espírito Santo, venha nos encher. Venha nos fazer transbordar da tua presença, do teu poder. Desce com línguas de fogo sobre o teu povo, batiza com dons. Venha nos empoderar, Senhor, para nos enviar. Venha aquecer o nosso coração, Pai. Venha fazer o nosso coração queimar por mais de Ti. Senhor, que sejamos a igreja verdadeira, provada no Teu fogo, Espírito Santo. Que o Teu fogo venha sobre nós, Senhor, queimar, consumir tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, e nos forjar como filhos e filhas, ó Deus, posicionados, como filhos e filhas obedientes, que querem fazer a Tua obra, que têm amor pelo reino, que sabem que são igreja, que mantém a sua candeia acesa, Pai. Em nome de Jesus, se há alguém entre nós desanimado, nós repreendemos nessa manhã, em nome de Jesus, todo desânimo, toda frieza espiritual, Senhor. Que o Teu fogo venha nos aquecer, Pai. Que o Teu fogo venha nos atrair para mais perto de Ti. Que o Teu fogo venha nos dar identidade de filhos. Que o Teu fogo, Senhor, venha nos adotar. Venha nos fazer sentir amados, Senhor. Venha nos fazer entender que somos Teus e somente Teus. E que a nossa vida, Senhor, seja gastar todos os nossos dias aos Teus pés. Em amor, em comunhão, em unidade, Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar hoje uma campanha, uma série de mensagens, e a intenção dessa série de mensagens é que cada um de nós possamos sair da superficialidade. Nós vivemos dias tão intensos, tão corridos, a gente vai até se perdendo no tempo, né? E na minha mente, parece que 20 anos da minha idade foi ontem. Esses dias eu estava me olhando no espelho e vendo quanto que eu estou velho. E, meu Deus, outro dia mesmo eu tinha 20 anos. E agora eu já estou mais de 40. E se nós não prestarmos atenção, daqui a pouco nós já estamos com 70 anos, 80 anos, e passou. E por que está passando tão rápido? A Bíblia já diz que os finais dos tempos seriam abreviados. Mas, na verdade, nós estamos vivendo essa aceleração de tempo porque nós estamos muito ocupados. Então, à medida que a sociedade, a tecnologia e o dia a dia vai nos dando coisas a fazer, então nós vamos ocupando nosso tempo. Quando a gente vê, passou. Você acorda 6 horas da manhã, daqui a pouco já é meio-dia, e parece que você nem fez nada de tanta atividade que você tem para fazer. Aí daqui a pouco já é 6 horas da tarde, você fala, nossa, não deu para eu fazer nada. E aí, nossa, já é sexta-feira, nossa, já é domingo de novo. E amanhã é segunda e daqui a pouco já é domingo de novo. E é assim que nós estamos vivendo. E qual que é o problema de nós vivermos nessa aceleração? É que a gente vai ficando na superficialidade. E se você não prestar atenção, você vai perder a sua comunhão com Deus, porque você não vai ter tempo de orar, você não vai ter tempo de ler a Bíblia. Se eu perguntar aqui e você for sincero, se eu perguntar aqui quantos leram a Bíblia essa semana, se você não mentir, talvez a gente vai levar um susto, porque pouquíssimas pessoas leram. Se eu perguntar aqui quem teve pelo menos meia hora de oração essa semana, talvez a gente vai levar um susto, porque poucas pessoas fizeram. Nós vemos na igreja, fizemos uma campanha de oração no monte, pouquíssimas pessoas foram. O trabalho, os filhos, o cotidiano, ele vai tirando o seu tempo com Deus. E essa campanha, essa série de mensagens, é um apelo para que você, na sua intencionalidade, que você seja intencional em, a partir de hoje, começar a dedicar tempo
na sua vida espiritual. Se você não for intencional, você vai ser raso. Nós vamos ver um vídeo aqui agora, de um mar bem agitado, e esse mar é a nossa vida. Eu não sei se muitos aqui já tiveram experiência de pegar um barco e ir até em alto mar. Eu já tive essa experiência. E uma vez nós estávamos indo de São Sebastião até Ilhabela, pegamos uma balsa e o mar estava bem revolto. E eu fiquei com medo, porque a balsa ela subiu, daqui a pouco ela desceu, porque a onda estava bem alta. E quando ela desceu, ela subiu de novo. Falei, agora envergou, todo mundo caiu. E aí ela foi de novo. E aí daqui a pouco, né, as ondas estavam muito agitadas. Quem sofre a agitação dessas ondas só é aquele que está na superfície. Lá no fundo do mar, tem os peixes, tem as algas marinhas, e elas não sofrem essa agitação, porque elas estão lá no fundo. E esse é o tema da mensagem. Quando você vive na superficialidade, você sofre todos os impactos das tempestades da vida. E Deus está te convidando nesta manhã e nesses domingos que vão se seguir, a sair da superfície e mergulhar. Mergulhar nele. Quais são as águas agitadas da vida? São os momentos que nós temos problemas, dificuldades, lutas, notícias ruins, e vem como aquela tempestade em alto mar, e parece que vai nos levar de um lado para o outro, e nós estamos à deriva, nós estamos perdidos. Mas quem está ancorado está seguro. E aí quando vem a tempestade, eles sabem quem tem crido, porque ele tem comunhão com Deus. Quantos estão entendendo isso? A comunhão com Deus não nos faz viver com medo. A comunhão com Deus não nos faz viver perdidos. A comunhão com Deus nos faz viver uma vida segura, porque nós estamos sabendo aonde nós estamos e quem nós estamos servindo. Quanto mais na profundidade você estiver, maior será a paz, a segurança, a tranquilidade diante das tempestades da vida. A vida cristã não funciona para pessoas superficiais. A superficialidade nos deforma, mas fomos criados por Deus para vivermos na profundidade com Ele. Não temos tempo para nos aprofundar na intimidade, porque muitas vezes fomos discipulados na superficialidade. Eu quero que você entenda que uma pessoa superficial com Deus é aquela pessoa que ela se acha religiosa, ela vem domingo sim, domingo não na igreja, às vezes um domingo sim, 3 não. E se você perguntar para ela qual é a sua religião, ela vai falar, eu sou evangélico, eu sou lá da Igreja Esperança Viva. Só que ela não consegue ouvir a voz de Deus. Ela não consegue ser direcionada por Deus, porque ela é superficial. Uma pessoa, quando ela começa a fazer um curso, quando ela começa a fazer algo novo, nós estamos dando aula aqui de instrumento, eu tenho falado para eles o seguinte, que tudo na vida, você lembra quando você aprendeu a andar de bicicleta ou andar de carro, dirigir carro? Tudo na vida no começo é difícil, porque o seu cérebro, ele ainda não está acostumado àquilo. É novo para ele. E qual que é a dificuldade da maioria das pessoas? Elas param no meio do caminho, elas começam uma coisa nova e elas param porque elas enfrentam uma dificuldade. E elas não querem sair da zona do conforto. Elas não querem sair, se aprofundar mais naquilo que elas já sabem. O novo vai fazer com que ela tenha que forçar o cérebro, ela tenha que fazer força para aprender. Então, isso dói para muita gente, e ele prefere ficar onde ele já está mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa, que aonde você está, não vai mudar nada na sua vida do que ela já é. Para que haja mudança na sua vida, você vai precisar fazer força para mergulhar. Não sei se você tem experiência de natação, mas para mergulhar precisa haver uma força para você conseguir
romper a gravidade da água e ir lá fundo. E com Deus não é diferente. Para você ler a Bíblia, precisa de um esforço seu. Para você orar e jejuar, precisa de um esforço. E não é fácil. Quantas vezes eu tentei jejuar e esqueci que eu estava jejuando e comi alguma coisa. Mas aí eu pedi perdão e falei, Senhor, eu estou jejuando, me perdoa. Vou voltar a jejuar. O inimigo, presta atenção, quando você for ler a Bíblia, é o momento que te dá sono. Por isso que eu normalmente falo para você não ler a Bíblia na hora que você vai dormir, leia na hora que você acordar. Porque o diabo vai fazer de tudo para você não ler a Bíblia. Mas quando você está na internet, você fica ligado. Quando você está lendo jornal, quando você está lendo qualquer outra coisa, você consegue ler. Mas a Bíblia te dá sono. Porque ela é espiritual. Existe uma guerra. E nós precisamos fazer força para vencer essa batalha. Nesta campanha, nessa série de mensagens, nós queremos estimular você a fazer força, a se esforçar, a ser intencional, para que você consiga romper. E quanto mais fundo você mergulhar, mais fora do agito da superficialidade você vai estar. E mais experiência com Deus você vai ter. Só vê milagres quem mergulha. Só ouve a Deus quem mergulha. E você vai parar de ser um crente religioso. E você vai passar a ser um crente que tem experiências com Deus. Quer saibamos ou não, vejamos ou não, entendamos ou não, sempre corremos o risco de sermos educados de modo raso. Somos formados por nossos falsos egos, nossas famílias de origem, as apresentações altamente manipuladas das mídias sociais e os sistemas de valores de um mundo que determina o valor com a base nas realizações, posse, eficiência, perspicácia intelectual e dons. Precisamos voltar à essência da vida em Deus. Pessoas comuns transformadas em extraordinários discípulos de Jesus. Deus quer transformar você, uma pessoa comum, num extraordinário discípulo dele. Quando Jesus esteve aqui, ele não chamou pessoas capacitadas para fazer o que ele ia fazer. Ele não procurou um engenheiro, ele não procurou um médico, ele não procurou pessoas de gabarito, pessoas formadas em alguma coisa. Ele procurou pessoas dispostas. Jesus, ele passava nos lugares e ele falava assim, vem e me segue. Vem e me segue. E os que estavam disponíveis, fora da agitação desse mundo, fora da correria do dia a dia, começaram a seguir Jesus. E ele falou para esses homens, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Aqueles que estavam agitados no dia a dia, na correria, preciso estudar, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, preciso, eles não tiveram tempo para o chamado de Jesus. Mas aqueles que se desligaram da correria e falaram, eu vou seguir esse homem, eles começaram a ver coisas que os outros não viram. Eles começaram a ver cego enxergar. Eles viram morto ressuscitar. Eles viram pescas maravilhosas. Eles viram coisas que ninguém viram. Porque eles estavam no lugar certo, no momento certo. Porque eles conseguiram se desligar da correria do dia a dia. Jesus, ele não mudou e ele continua hoje chamando aqueles que querem segui-lo. Mas para você ser um discípulo de Jesus, você não precisa ser uma pessoa gabaritada. Você só precisa ser uma pessoa disponível. Uma pessoa que diz assim, eis-me aqui, pode me usar. Porque a Bíblia diz que Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Quando você diz sim para Deus, Ele começa a te usar, te capacitar, te empoderar. E você começa a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Quantos estão entendendo? Gálatas 1, 6 ao 7 diz, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. E que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Tome cuidado, porque você desviar do verdadeiro evangelho é uma coisa muito fácil. E é tão sutil, porque às vezes você está dentro da igreja desviado, porque os seus valores estão trocados. Você está enxergando Jesus diferente.
Você está achando que está, mas não está. Você está achando que serve, mas não serve. Porque você está servindo Jesus do seu jeito e não do jeito dele. E não existe a gente servir Jesus do nosso jeito, no nosso tempo, do jeito que a gente pode. Não. Ou você serve Jesus do jeito que ele quer, ou você não o serve, simplesmente assim. Deus, ele deseja que a gente ouça a voz dele, se desligue e se ligue nele, para que a gente possa experimentar o que ele tem para fazer na nossa vida. Não mudamos de fora para dentro, mas de dentro para fora. Essa mudança, preste atenção, você pode vir aqui nessa manhã, e nessas 6 semanas que vão se seguir, e você pode escutar tudo que está sendo dito, escutar por um ouvido e soltar pelo outro, e não viver uma mudança na sua vida, simplesmente porque a palavra não entrou no teu coração. A verdadeira mudança, ela vai gerar quando você querer despertar para algo novo. Quando você falar assim, puxa, eu estou raso, e eu quero mergulhar em Deus. Eu estou na superfície, eu preciso mergulhar, eu preciso de mais. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso conhecer mais de Deus. Eu quero isso para a minha vida. Várias pessoas que cresceram na igreja, elas testemunham que a vida delas mudaram a partir do momento que um dia startou alguma coisa na vida delas. E elas começaram a pensar assim, nossa, eu estou na igreja, mas eu não sou crente. E essa convicção veio de dentro para fora. Ninguém disse para elas, olha, você não é crente. Você está na igreja, mas não é crente. Elas mesmas reconheceram isso. Elas falaram, olha, eu estou na igreja, mas eu sou raso. Estou na igreja, mas eu sou mentiroso. Porque eu finjo que eu sou uma coisa que eu não sou. E aí, nesse startar, elas decidiram ser crentes de verdade. E não precisou o pastor falar, não precisou o irmão chacoalhar. Elas tomaram essa decisão. Então, elas começaram a ler a Bíblia. E começaram a falar, puxa, eu sei versículos de cor que eu nem li, eu ouvi alguém dizer. Deixa eu ver se tem esse versículo na Bíblia mesmo. E elas começaram a procurar os versículos, elas começaram a ler, e elas começaram a ler a Bíblia na intenção de conhecer o escritor da Bíblia, o dono da Bíblia, o Senhor Deus. E elas começaram, então, a ter revelações de Deus. E elas começaram a orar nas madrugadas, lá no seu quarto mesmo. Elas começaram a buscar a Deus de uma forma diferente, sem ser religiosas. E elas começaram, então, a ter experiências com Deus. É assim que você deixa de ser raso e começa a se aprofundar. Qual é o nosso alvo? O nosso alvo é até que Cristo seja formado em nós. Iniciando essa nova série de mensagens, vamos compreender que a vida profundamente formada supera a vida exausta com ritmos contemplativos. Então, uma vida formada em Deus, ela supera uma vida exausta que está num ritmo que a gente contempla ele todo dia, que é aquele ritmo que você já sabe que você vai viver amanhã cedo. Muita gente já no domingo à noite começa a preparar as coisas para segunda de manhã, porque ele tem uma agenda formada, ele tem um ritmo formado, e note, Deus está fora disso. Quem é em primeiro lugar na tua vida? Talvez seja o seu serviço. Porque você termina a sexta-feira já pensando na segunda-feira, porque você precisa trabalhar, você precisa realizar. Mas aonde está Deus nisso? Tem gente que o ritmo frenético da vida dela, eu preciso crescer na carreira. E esse é o alvo da vida dela. E aonde está Deus nisso? Preciso formar meu filho, preciso que o meu filho seja alguém na vida, eu preciso que o meu filho seja grande, não vou nem dizer uma bênção, porque uma bênção já parte para a área espiritual. Eu preciso que o meu filho seja um doutor, eu preciso que o meu filho seja respeitado, então eu quero dar o melhor para ele. E a pergunta é, onde está Deus nisso? Note que você está desenhando a tua vida, você está projetando a tua vida, você está construindo a tua vida, e Deus nem nela está. Mas aí você vem de domingo de manhã, canta um louvor, ora e acha que está tudo certo.
Olha como você está raso e longe de Deus. É verdade ou não é? Mas agora eu tenho um tempo, o que eu vou fazer nesse tempo? Agora eu preciso passear, porque eu trabalhei tanto, eu trabalho tanto. Não dá tempo para evangelizar, não dá tempo para eu orar, nem ir no monte. Ah, deixa o pastor no monte, ele é o pastor. Eu preciso trabalhar, senão como que eu vou dar o dízimo? A pessoa entende tudo errado o que é ser cristão. Se eu não trabalhar, eu não dou o dízimo. Se eu não der o dízimo, a igreja não funciona. Meu chamado é trabalhar para dar o dízimo. Será que é esse o teu chamado mesmo, irmão? Está isso na Bíblia? Ou você está raso demais e não está entendendo nada? Que Deus nos ajude a entender. Salmos 46:10 diz: eu vou me aquietar e saber que tu és Deus. Precisamos de ritmos contemplativos para uma vida exausta. A maioria de nós vive um ritmo tão frenético que não sobra tempo para estar com Deus e de fato causa violência contra a nossa alma. Há um tempo atrás não, já há muito tempo, eu li o livro Monge Executivo, que na época era um sucesso e nos ensinava a silenciar. O Monge Executivo, ele é um livro que foi escrito no mosteiro, pelo menos a história é como se a pessoa estivesse no mosteiro. E ali ela se desligou de tudo para entender os valores da vida. O Monge Executivo narra a história de um homem, presidente de uma empresa, que estava se perdendo nos seus valores, seus princípios. Então a própria empresa fala para ele: olha, você vai passar uma semana, um mês lá no mosteiro. E os monges vão te ensinar. E ele começa a desligar de tudo. E ele começa a aprender com os monges os verdadeiros sentidos da vida. E ele sai daquele mosteiro, entendendo o quanto que ele estava fora da caixinha, o quanto que os valores dele estavam perdidos, os valores transformados. Irmãos, Deus, Ele não quer que você venha na igreja de domingo para cumprir uma obrigação. Muitos estão dentro da igreja e vão para o inferno, porque não estão vivendo o Evangelho. Deus não te criou para você ficar rico e nem ganhar muito dinheiro. Não confunda a prosperidade de Deus com a tua carreira. A prosperidade de Deus não vai te faltar nada, porque Deus está cuidando de você. Mas Deus não quer que você fique rico nesse mundo, que você seja o melhor executivo, que você seja o melhor médico, e qualquer coisa que seja, mas não faça nada do que Ele mandou você fazer. Você tem que ser o médico, mas você tem que ser o servo de Deus. Você tem que ser o que você for, o presidente da empresa, o dono não sei da onde, mas você tem que ser, lá onde você for, o servo de Deus. E é assim que nós temos visto em muitas pessoas por aí. Tem um médico que eu sigo, o Dr. Elton, inclusive nós votamos nele. Ele é médico e agora é deputado estadual. E eu tenho seguido ele nas redes sociais. E o Dr. Elton fala de Jesus o tempo inteiro. Ele é médico, ele é deputado estadual, mas ele também é servo de Jesus. Ele não deixou a carreira particular dele, da vida dele, os afazeres da vida dele, tirar aquilo que é eterno na vida dele. Deus não te chamou para você ser médico. Deus não te chamou para você ser empresário. Deus não te chamou para você ser mãe do seu filho. Deus te chamou para você servir a Ele. Você está servindo a Ele? Você está fazendo o que Ele mandou você fazer? Lá onde você trabalha, você tem feito o que Ele mandou você fazer? O problema não é a velocidade, mas a superficialidade. Como diria os orientais, a lebre pode chegar mais rápido, mas somente a tartaruga aproveita a jornada. De um tempo para cá eu tenho aprendido a ver a beleza do processo das coisas. Eu tinha uma mentalidade errada porque eu queria ver as coisas prontas e rápido. Então eu não via a hora, por exemplo, do que nós estamos vivendo hoje. Antigamente eu não via a hora de ver a sala das crianças pronta. Rapaz, está demorando. Eu quero pronto. E eu não curti o processo, eu queria pronto. E quando estava pronto,
aquilo não me agradava. Aí eu precisava ver outra coisa pronta. E eu percebi que eu nunca era saciado. A minha busca era infinita e eu nunca me sentia satisfeito. Até que um dia Deus falou comigo, de várias formas, lendo livro, ouvindo mensagens, e aí eu entendi que o segredo da satisfação não está em as coisas serem prontas, mas está na realização do dia a dia. Então, nós terminamos as salas na primeira etapa e eu falei, uau, que lindo que está ficando. Aí agora nós pintamos, estamos terminando de pintar lá, onde vai ser a igreja das crianças, e eu falei, uau, que lindo que está ficando. E aí, eu olho para a minha casa, eu olho para as coisas que eu tenho, eu falo, uau, que lindo que está ficando. E eu olho para o meu filho, eu falo, menino, que lindo que está ficando. Até você se tornar adulto e ficar perfeito igual teu pai. O processo, gente, o processo é o segredo das coisas. Você consegue enxergar a sua vida hoje e falar assim, uau, como eu sou abençoado. Uau, olha o que Deus está fazendo comigo. Uau, olha de onde eu saí, olha onde eu estou. Eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, mas olha o quanto eu já cresci. Uau, essa igreja hoje não está com todas as cadeiras cheias, mas está quase lá. Uau, essa igreja ainda não está pronta, mas uau, olha o que a gente já fez. Uau, o quanto eu cresci em Deus nesse tempo, o quanto eu não sabia nada e olha o pouquinho que eu já sei. Mas sempre tenha no teu coração assim, eu preciso mergulhar mais, eu preciso crescer, eu preciso conhecer mais. A minha oração, irmãos, tem sido assim, Deus me ensina o que eu não sei, porque eu não sei nada, eu preciso aprender. E quando você começa a orar assim, você abre o teu coração com um coração aprendiz. E qual que é o legal disso? Você para de pensar que você sabe. E quando você para de pensar que você sabe, você é aberto a aprender. Então Deus começa a te ensinar. E Ele vai colocando coisas novas na sua vida. Essa semana eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia. Essa semana Deus me deu a oportunidade de ver pessoas e ver coisas que eu nunca tinha visto. E toda semana Deus coloca uma coisa nova para eu aprender. E aí eu vou vendo o quanto que eu não sei nada. E o quanto que eu preciso crescer. Pessoas rasas são aquelas pessoas que acham que sabem tudo. Só porque elas oraram em línguas, elas já acham que estão assim com Deus. Só porque elas caíram no poder, sentiram uma força, elas já acham que já são doutoras na fé. Não. A Bíblia diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, porque Ele é infinito e a gente precisa conhecer muito dEle. Até quando a gente morrer, a gente não vai conhecer nada de Deus. E a gente vai chegar lá no céu, a gente vai levar um susto. Porque lá no céu nós vamos contemplar Ele face a face. E a gente vai perceber o quanto que a gente não sabia nada. Não pare de mergulhar, continue mergulhando, vá fundo, vá até o fim. É isso que Deus deseja de nós. Para você mergulhar em Deus, tem alguns pontos que nós separamos nessa mensagem. A intimidade com Deus nos dá autoridade para vencer um mundo repleto de turbulências. Então, quando você está em Jesus, você vence as turbulências da vida. Quais são as turbulências da vida? As depressões, as ansiedades, a dor, a doença, medo. São turbulências que vêm. Eu lembro que teve uma fase da minha vida que eu era muito medroso. Eu saía da igreja e eu dava 10 voltas no quarteirão da minha casa, olhava debaixo da árvore, de medo do assaltante pular e roubar meu carro. Hoje, gente, eu embico e entro tranquilo. Acabou meu medo. Por quê? Porque eu acho que eu comecei a mergulhar mais em Deus. O medo é a ausência de fé. Eu lembro que quando o Levi nasceu, toda hora eu acordava e ia lá, colocava a mão no narizinho dele para ver se ele estava respirando. Olha que loucura. Sabe o que é isso? É medo. Hoje, às vezes eu nem sei onde o Levi está. A pastora vem, cadê o Levi? Eu falo, sei lá. Perdi o medo. Por quê? Porque eu mergulhei mais em Deus.
Quanto mais mergulhado você estiver, quanto mais profundo você avançar, as coisas da superfície vão saindo da sua vida. A ansiedade. O que é a depressão? A depressão é uma doença causada por uma tristeza profunda. E eu quero te dizer que pessoas profundas, elas vencem a depressão. Eu já tive depressão. Foi no momento que eu estava raso. Porque de uma certa forma, eu tive depressão porque eu não confiei em Deus. Por que você está ansioso? E a Bíblia diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Por que a gente fica ansioso? Porque a gente está raso. Quando a gente mergulha em Deus, a gente entende que Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Quando você está mergulhado em Deus, você fala assim, não tem motivos para eu estar ansioso, porque no tempo certo tudo vai acontecer. O que é para acontecer, vai acontecer e nada vai impedir de acontecer, mas no tempo certo. Então não tem por que eu ficar ansioso, eu só tenho que viver os processos, o dia a dia, porque aquilo que Deus escreveu sobre mim, ninguém vai apagar. Amém? Tenha um tempo de oração silenciosa com Deus. Quem já fez oração silenciosa? Então eu quero te ensinar nessa manhã. Feche seus olhos. Você vai fazer uma oração silenciosa. E essa oração, ela é importante você fazer todo momento do seu dia. Você está lá no teu trabalho em frente ao seu computador, você pode por 5 minutos fechar o seu olho. Ou por 2 minutos que sejam, 1. Você está no ponto de ônibus, ou você está dentro do ônibus, ou você está em qualquer outro lugar, você pode fechar o seu olho. E aí em pensamento agora, você fala assim, Senhor, me leva fundo. Só pensa, você não precisa falar, só pensa. Pensa em Deus agora. E fala para Ele assim, Senhor, me leva fundo. Me leva a conhecer coisas que eu não conheço. Eu quero viver coisas que eu nunca vivi. Eu quero ouvir a Tua voz. Tira a correria do meu coração. Me faz enxergar as coisas que eu não consigo enxergar. Na oração silenciosa, você foca no seu relacionamento com Deus. Aí no seu pensamento, quem é Deus para você? Aí na sua oração silenciosa, é o momento de você ter, como se fosse uma terapia, um momento de relaxamento seu com Deus. Senhor, não deixe eu errar nesse dia. São coisas que você deve pedir na oração silenciosa. Senhor, eu não quero pecar nesse dia, eu quero te obedecer. Me mostre o que eu tenho que fazer. Eu quero te agradar. Eu quero te servir nesse dia. Amém? Olha só como que é fácil você estar mergulhado em Deus. Você não precisa ir lá no banheiro, dobrar o joelho. Lá no seu trabalho. Eu não sei o que você faz, cada um faz uma coisa aqui. Mas por um minutinho você pode fechar o olho. E levar teu pensamento a Deus. E orar ali mesmo. Você não precisa nem fechar o olho. Quantas vezes eu já orei no trânsito? Estou dirigindo o carro e falando com Deus em pensamento. Ou falando com Deus até de uma forma audível. E daqui a pouco vem a presença de Deus e invade o meu carro. E eu não preciso deixar de fazer o que eu estou fazendo para deixar de ter contato com Deus. Isso tem que ser automático o tempo inteiro. Normalize o tédio. A oração silenciosa costuma ser monótona e é o que chamamos de tédio normalizado. Em uma sociedade movida por estimulação sensorial, distração e atividade, a oração silenciosa é uma prática estranha. Não é deste mundo. Considere o tédio durante a oração silenciosa como um ato de purificação. Então, a correria do nosso dia a dia parece que, eu não tenho tempo para fazer isso, pastor. Mas imagine que você está fazendo uma terapia e é um exercício para você, na correria do seu dia a dia, se conectar com Deus. Reformule as distrações. A distração no momento da oração é um sinal de que você é humano.
É impossível estar envolvido numa oração silenciosa sem travar batalhas com as vozes internas e externas que nos cercam. O diabo ele vai fazer de tudo para você desconectar com Deus. Mas aí, reserve esse tempo e faça isso. Seja intencional. Segundo ponto para a gente vencer uma vida exalta com ritmos contemplativos. Aprenda o princípio do descanso. Eu sempre tive dificuldade para descansar. Para mim, descansar é perca de tempo, e eu confesso. E Deus tem me mostrado o quanto eu estou errado. Porque Ele fez o sábado para descansar. Sexta-feira passada foi meu dia de folga. Tem gente que acha que o pastor não faz nada, né? Já ouvi gente falar assim, eu quero ser pastor para ter uma vida boa. Então vem ser para você ter essa vida boa que você está achando. A Gleisiane começou a trabalhar com a gente aqui e ela começou a falar, pastor do céu. Eu não pensava que era assim. Né? Ela não chamou de pastor, ela chamou de paizão. Eu não pensava que era desse jeito. Vocês não pagam um minuto. Né? E aí, vem aqui trabalhar um dia com a gente, irmão. Só um dia. Você vai ver. Né? E aí, sexta-feira, falei para a pastora, sexta-feira vai ser nosso dia de folga. E a gente vai desligar. E sexta-feira nós ficamos de folga. E nessa sexta em questão, eu consegui descansar. Parei, saí da minha rotina e comecei a descansar. Você tem um dia de descanso? Um dia que você descansa? Se você não tem, você precisa ter. Você precisa programar um dia, aquele dia para você fazer nada. Deus determina na palavra dele que a gente precisa ter um dia para fazer nada. Aquele dia que você acorda para não fazer nada. Né? O que você vai fazer hoje? Nada, hoje eu vou descansar. O descanso ele faz parte de uma lei divina. O Shabá, que é a lei do descanso, é um período semanal de 24 horas. Você tem que ficar 24 horas, irmão, em descanso. Se você não tiver esse dia, preste atenção no que eu vou te dizer. Você vai começar a ter problemas na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Deus não mandou a gente descansar à toa. O sábado para o judeu, 6 horas da tarde da sexta-feira, o Shabá do judeu começa na sexta-feira, nas 6 horas e termina no sábado às 6 horas. O judeu ele leva tão sério o Shabá, que a gente vai para Israel aqui, a gente vai ver isso, né? Os irmãos estão indo para Israel. O elevador do hotel, ele anda sozinho. Para você não ter o trabalho de apertar o botão. Eles levam tão a sério o Shabá que não é para você nem apertar o botão do elevador no sábado. Sexta-feira, 6 horas da tarde, tudo fecha, tudo. E todo mundo vai descansar. Essa é a lei em Israel. E até 6 horas da tarde do sábado, ninguém faz nada. Eles congelam comida, eles não fazem comida, é tudo preparado para um descanso. Eles não lavam louça no sábado, eles não limpam a casa, eles descansam. Pastor, mas isso é um absurdo. Absurdo é a correria que você foi ensinado errado. Deus mandou você descansar. Sabe por que Deus fez o Shabá para o judeu? Presta atenção aqui. Sabe por que o Shabá foi uma lei divina? Sabe quando começou o Shabá? Começou a vigorar essa lei depois que eles saíram do Egito. E Deus falou para Moisés, lá no Monte Sinai, diga a eles que o sábado é o dia do descanso. Sabe por quê? Que depois que eles saíram do Egito, eles começaram a descansar no sábado? Porque eles eram escravos no Egito. E eles trabalhavam todo dia sem parar. E aí, como eles foram ensinados a ser escravos, então eles não tinham tempo de descanso. Aí Deus falou, calma, agora eu vou ensinar vocês a descansar. E hoje,
Todo mundo aqui está escravo. E não é do Egito. É do Egito desse tempo. Sabe o que você está escravo, irmão? Você está escravo da vaidade, você está escravo do dinheiro. Você está escravo do Deus desse século. Ah, pastor, mas no dia do meu descanso eu tenho que limpar a minha casa. Por que você tem que limpar a sua casa? Ah, porque o que os outros vão pensar? Imagina, eu vou deixar a louça suja. O que os outros vão pensar? Olha só, você é escravo de alguma coisa. Você é escravo do que os outros vão pensar. Se você for de sábado lá em casa, a louça vai estar suja, eu vou falar, eu estou de Shabá. Quer trabalhar, vai você. Porque a Bíblia diz isso. Eu não estou falando aqui modinha que o Jonas está inventando. Estou falando o que a Bíblia diz. Para os cristãos, o dia do Shabá foi o domingo. Porque o Shabá ele é um dia, ele não é necessariamente o sábado. Para os judeus é o sábado. Mas para os cristãos se tornou o domingo, porque é o dia do Senhor. É o dia que eu venho para a igreja, é o dia que eu descanso. É o dia que eu ouço a voz de Deus. É o dia que eu chego em casa e não faço nada. Então, irmão, eu sugiro que você não limpe a sua casa hoje. Eu sugiro que você descanse. Amém? Amém, marido? Não é dia de você cortar grama. Corta amanhã à noite. Né, Fabiano? Fabiano estava doidinho para cortar grama na casa dele quando ele chegasse. Mas eu quero te dizer que eu estou só te ensinando. Você faz se você quiser. Acabamos de ter aqui a aula da Dons e Ministérios. E eu estava dizendo para os irmãos o seguinte, muita gente não cresce na igreja. A maioria das pessoas não crescem na igreja, preste atenção. Não é porque elas não ouvem. Simplesmente porque elas não praticam. A nossa igreja ensina muitas coisas. A gente ensina você a ser família. A gente ensina você a ter comunhão. A gente ensina que você precisa pertencer. A gente ensina que você tem que ter pais espirituais. A gente ensina que você tem que prosperar e existe princípios bíblicos para prosperar. E por que tem muita gente aqui que não está vivendo o que a Bíblia diz que você pode viver? Porque você não pratica. Não é escutar e praticar. E aqueles que estão praticando, eles estão vivendo a promessa da Bíblia. Por quê? Porque eles estão pondo em prática o ensinamento. Se eu vou numa aula, o professor me ensina, e eu não ponho em prática aquilo que eu aprendi, não vai acontecer nada na minha vida. Mas se eu pôr em prática, eu vou aprender e ter um resultado diferente do que eu estava tendo. E é isso que a gente precisa ter. Então, quando você praticar o Shabá, olha o que vai acontecer. Vai acontecer o descanso do corpo, o descanso da mente e o principal, o descanso da alma. A nossa alma ela só descansa em Deus. E é por isso que a gente precisa praticar o Shabá. O princípio do sábado é a chave para não sermos dominados pelo excesso de trabalho. O princípio do sábado é a chave para não sermos dominados pelo excesso de trabalho. Você semeia com o seu trabalho e você rega com o seu descanso. Vamos repetir isso para a gente gravar? Vamos lá, todo mundo junto? Diga, eu semeio com o meu trabalho, mas eu rego com o meu descanso. Deixa eu te falar uma coisa aqui, só para você pensar. Meu tio morreu. Meu tio era feirante. E ele tinha uma banca de ovo e ele vendia frango. Ele fazia uns frango recheado na feira dele. E lá na casa dele tinha os freezer. E toda a vizinhança ia lá comprar os frangos dele, comprar as coisas dele. Então ele não só vendia na feira, como ficava vendendo quase todo dia. Alguém batia na porta dele para comprar as coisas. Meu tio morreu e deixou mais de 200 mil reais na conta, que ele nunca gastou. Ele aposentou, há muito tempo atrás,
E ele tinha orgulho de falar. Desde o dia que eu aposentei, eu nunca fui pegar R$1 da minha aposentadoria. Ficou tudo lá, estou guardando tudo. E a vida dele era trabalho, 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 trabalho. E quando os filhos iam passear em algum lugar, ele ficava para olhar a casa, porque ele tinha medo de alguém pular lá e roubar a casa. Então ele nunca viajou, nunca passeou, nunca foi para a praia, nunca foi para lugar nenhum. Ele só trabalhava e guardava dinheiro, trabalhava e guardava dinheiro. Aí ele morreu, deixou 3 casas, uma para cada filho, deixou 200 mil na conta e deixou 2 peruas, mais um carro e tal. E aí sabe o que está acontecendo agora? Cada primo meu está numa casa e minha tia está gastando os 200 conto. Todo dia minha tia tem unha. Cada dia é uma unha de cor, uma cor na unha. Cabelo. Ela põe aplique, ela tira aplique. Ela viaja, ela gasta. E aí ela está gastando tudo. Aí eu pergunto para você, a vida do meu tio foi legal? Ele só trabalhou. A vida da minha tia está legal. Vou lá pedir dinheiro emprestado. Gente, você trabalha para você viver. Você trabalha para você descansar. Por isso que você planta quando você trabalha, mas você colhe quando você descansa. O que adianta você trabalhar, construir, você vai morrer, vai ficar tudo aí. Então você tem que usufruir daquilo que você trabalhou. Quantos estão entendendo? Senão a tua vida não tem sentido. Trabalhe e descanse. Essa é a ordem de Deus. Quantos estão entendendo? Terceiro ponto. Dedique-se na leitura cuidadosa da Bíblia. Leia a Bíblia na intenção de achar Deus nela. Diga comigo, eu tenho que ler a Bíblia para eu encontrar Deus nela. Não é ler por ler, não é ler para conhecer uma história, não é ler para saber o que Deus está falando comigo. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quando você lê a Bíblia, preste atenção aqui, e aquelas palavras vêm para você, entram em você, e você fala assim, nossa, Deus está falando comigo. Nossa, olha o que Deus falou para mim agora. Está aqui na palavra dele. Eu não leio a Bíblia para eu ter um conhecimento. Eu leio a Bíblia para encontrar Deus nela. Ela é a palavra de Deus. E Deus fala comigo na palavra dele. Olha só, lá no fundo está o Salmos 1 escrito na placa. Põe o Salmos 1 aqui na tela para mim. E eu vou ler com você, ó. E a gente vai achar Deus falando com a gente nesse salmo. Ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Deus falou com você? Sabe, irmão, a gente tem que ler a Bíblia e tem que arrepiar. Leia a Bíblia com fome de Deus. Leia a Bíblia porque você tem sede de Deus e você quer conhecê-lo. Você quer ouvir Ele se revelar para você. Quantos estão entendendo? Digam amém. Faça uma leitura cuidadosa. Olha, ao ler a Bíblia, não faça uma leitura superficial, descuidada, desatenta. Não. Leia com o propósito de encontrar Deus nela. Medite na Bíblia. Mastigamos as palavras, os trechos que Deus mais falou conosco,
de tal forma a permitir que as verdades da palavra de Deus impregnem na nossa mente e no nosso coração. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tenho uma bibliazinha minha lá, que ela está até sem capa, de tão surrada que ela é. E Deus ia falando comigo, sabe o que eu ia fazendo? Eu ia escrevendo nos cantinhos assim, ó. Deus está falando comigo nesse versículo, e eu rabiscava a Bíblia inteira. Pastor, pode rabiscar a Bíblia? Depende. Não é para você desenhar o símbolo do Corinthians na Bíblia, não. Isso é pecado. Ainda mais do Corinthians ainda. Né? Se fosse do Palmeiras, Deus até entendia. Mas quando você estuda na Bíblia, estuda a palavra, grifa o versículo, põe uma setinha, escreve importante, você está comendo, você está se alimentando da palavra. Quantos estão entendendo? Comece a fazer isso, leia na tua casa, escreva em cima. Fala, olha, Deus falou comigo isso. E aí, quando você grifa o versículo, quando você quer procurar ele de volta, você folheia a palavra lá, já está lá. Ah, está aqui, marquei aqui, olha. Sabe, gente, hoje nós temos a tecnologia, temos a Bíblia no celular, mas nada melhor do que você estudar a Bíblia no papel. Para você anotar, para você ler, para você folhear. Não perca esse hábito em nome de Jesus. Ore, oferecendo a Deus em retribuição ao que Ele ministrou em seu coração, por meio da meditação da palavra. Contemplar, agora nesse tempo, apenas descansamos na presença de Deus. Já ouvimos, já falamos. Agora descansamos no eterno amor do Pai. Conclusão, seja constante em Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Diga assim comigo, quem permanece, cresce. Tem um monte de gente que começa, e aí vai até um determinado momento. E outros que vão até mais além. Mas a maioria para no meio do caminho. Existem aqueles que são constantes. E eles vão até o fim. O segredo da profundidade é você permanecer mergulhado. A minha mãe, que já está com Jesus, ela falava assim para mim: filho, nós não vamos na igreja por causa do pastor. Nós não vamos na igreja se ela é bonita ou se ela é feia. Nós vamos na igreja por causa de Jesus e por causa do propósito que Ele nos deu. Teve uma época lá na igreja que nós frequentávamos que trocou o pastor. E o pastor novo que veio não foi muito agradável aos olhos da maioria. E muita gente saiu da igreja. E aí, o pastor, a igreja já tinha um terreno, o pastor recém-chegado, com medo de não conseguir pagar o aluguel, ele construiu uma igreja que era daqui até a bateria ali, só esse altar que era esse pedacinho. Era a igreja que a gente tinha no fundo do terreno. Era uma faixinha de telha lá no fundo do terreno. Ele construiu 4 paredes, colocou umas telhonas em cima. E o banheiro era lá no portão da igreja, do ladinho tinha uma casinha com uma fossa. E toda a frente da igreja, todo o terreno da igreja era de terra, com pedra, pedregulho. Isso desagradou ainda a outra parte da igreja, falou: a gente vai entrar nesse cacareco velho. E aí ficou eu, minha mãe, meu pai e mais 15 pessoas. E minha mãe falava assim: eu não posso sair daqui, porque senão essa igreja vai fechar. E Deus não me chamou aqui por causa do pastor A, B, e nem porque a igreja é bonita. Deus me chamou aqui porque Ele quer que eu sirva Ele aqui, e essa igreja não pode fechar. Ela é uma porta de salvação. E aí nós ficamos por 5 ou 6 anos naquela situação. E o pastor desanimou, ele ia de vez em quando na igreja.
E as irmãs do círculo da oração, minha mãe fazia parte. A gente que fazia o culto. As crianças cantavam louvor, a gente só tinha um pandeiro, um violão. A igreja tinha um fio no meio com 3 lâmpadas. Mas ali, todo mundo orava em línguas, e o fogo caía, e gente era curada, e o povo lia a Bíblia com fé, e Deus descia naquele lugar, porque os que estavam ali de verdade. Estavam mergulhados, estavam profundos. E várias irmãs que saíram, foram para outra igreja e falaram, vamos lá naquela igreja para você ver que lindo. Aí minha mãe falava assim, não, Deus mandou eu ficar aqui, porque essa igreja não pode fechar. Presta atenção, irmão, no que eu vou te dizer. Quem permanece, cresce. E foi nesse ambiente que Deus me forjou para ser um líder. Não vá, presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Não vá atrás de modinha. Não vá atrás de conforto. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, Ele jogou o povo no deserto. A igreja do primeiro século, nem templo eles tinham. Mas eles estavam firmes num propósito, eles estavam firmes em Jesus. Isso que é ser igreja. Seja mergulhado em Deus. Venha para a igreja, não é porque tem ar-condicionado, não. Graças a Deus, Deus nos dá. Essa igreja é uma igreja próspera. A gente tem ar-condicionado, a gente tem um monte de coisa aqui que um monte de igreja não tem. Mas não venha na igreja por causa disso. Venha na igreja porque Deus te deu um propósito. E você vai viver esse propósito em nome de Jesus. Seja profundo em Deus. Pergunta para Deus essa semana, Senhor, para que o Senhor me chamou? Qual é a minha missão na igreja? Qual é o meu papel na igreja? Por que o Senhor quer eu aqui? O que é para eu fazer, Senhor? E Deus vai te mostrar. E você vai mergulhar cada vez mais nele. Você que deseja ter uma vida mergulhada em Deus, fique de pé. Eu quero orar com você nessa manhã. Põe a mão no seu coração. E aí, do seu jeito, fala para Deus, Senhor, eu quero mergulhar. Eu quero tomar decisões que vão fazer eu mergulhar em Ti. Eu quero te conhecer. Você que está aqui nessa manhã e tem dúvidas de muitas coisas. Sabe quem vai tirar a tua dúvida? Não é teu irmão do lado, não. É Deus. Ele vai se revelar para você. Você precisa aprender a ouvir a voz dele. Ele vai direcionar a sua vida no lugar certo, do jeito certo. Pai, nessa manhã nós estamos aqui na tua casa. E nós queremos mergulhar em Ti. Nessa manhã nós queremos Te conhecer. Prosseguir em Te conhecer. Para que todos os barulhos da nossa vida sejam silenciados. Nós queremos ouvir a Tua voz. Saber que o Senhor está no controle do universo e de todas as coisas. Nos perdoe se nós estamos escravos do Egito desse tempo. Nos perdoe se nós estamos sendo escravos de qualquer outra coisa e não estamos sendo escravos do Senhor. Nesta manhã, nos colocamos na Tua presença, com o coração desejoso de mergulhar em Ti, de ter o Senhor como o único e suficiente Deus da nossa vida. Por favor, Senhor, que essa igreja aqui cresça em maturidade, que essa igreja cresça em conhecimento, que essa igreja mergulhe, saia da superficialidade, que respirar e ter o Senhor seja o principal alvo da vida deles. É o que eu te peço,